Sejam bem-vindos a mais um episódio do 1, 2, 3... 4 elementos? 4 elementos? Você tá sabendo contar, hein? Até 4 eu garanto. Ele assistiu Teletubbies. Eu assisti Teletubbies, até 4 vai suave. Então, quem é o Tinky Wink aqui? Exato. Acima de 4 é muitos. É, mas tem as cores, ó. Cada um tem a sua cor. Então eu sou, como é que é? O Pum? Não. Pum. Eu sou o Pum. Sou o Pô. É verdade. Eu sou o Pô. Mas pô, pra gente ouvir. Pô. Ah, ok. O Ruas é a Lala. Demora um O pouco. Ruas é a Lala. E eu sou o Tinky Wink. Lala. Só o Emi tá com a cor errada, Eu tô com a que é cor o do... Agora tem que ser, como é que é? Gypsy. Gypsy. A produção vai corrigir isso pra próxima. Vai corrigir. Tem Vai que ser corrigir. verde. É. Pirulinha, hoje a Vai gente tá cigano. recebendo Seu Gypsy. 2 convidados, Pirula. É mesmo. 2 convidados Olha hoje, só, impressionante. Hoje a gente recebe um convidado que é Carlos Rua! Muito bem. Um sábado qualquer, porra! Que privilégio receber o maior cartunista do Brasil no nosso programa. Eu quero fazer uma denúncia aqui que eu estou sofrendo bullying há mais tempo do que vocês pensam, que nos bastidores eu já estava sofrendo bullying. Mas a gente faz Eu isso com os estou em convidados. condicional, acabei de chegar, mas tudo bem, Exatamente. tudo bem. Tá de tornozeleira? Tô de tornozeleira. Ah, então tá bom. É. E- Mas foi liberado. Foi liberado. liberado. E agora? Agora Não, tá- mas você ainda vai ser preso de novo. Eu fiz vários desenhos na minha tornozeleira, tá bom? Tá bonitinho. Mas nem você ainda vai ser preso de novo Eu vou ainda, ser né? preso. Este Vai. ano ainda. Mas acho que... É. Mas... Eu fico... 2 vezes. Não, uma vez só que vou ser preso. Não, porque você não vai pra CCXP no final do ano? Ah, mas é 4 dias, não, Ah, não vai tá. atrapalhar nada. Aí não é prisão. Aí é semi-aberto. Mas eu vou estar preso em Pernambuco agora. Boa. Aí é semi-aberto. E Carlos Ruas, agora vamos bater palma. Direto da terra do fim, da Finlândia, Olha aí. Camilinha! Como é que é a Finlândia? É o fim de tudo mesmo. A borda da terra. Olha, não tava tão Tem a frio. borda. Não. Ainda? Mas, gente, é muito bonitinho. Ah, mas é o calor que tá matando os europeus lá, né? Tá 20 graus lá. Tá. Para um finlandês. É, Então tá o finlandês é quente. Então, dentro das casas aí fica meio abafado É mesmo. porque elas são feitas para o calor concentrar na casa. Né? Exato. E aí 20 graus é o suficiente para fritar. tem parte da casa, né, onde a Helena tá ficando ali, que é um apartamentinho, que não tem janela, né? Então fica meio sufocante. Aí eu abria as janelas do quarto dela, deixava ventilar bem, mas acho que não é uma coisa que eles costumam fazer muito, não. Mas tava quente. Aí agora, no finzinho, né, na minha volta, que começou a esfriar. Aí eu tava, nossa, ai, que gostoso. Aí vem pro Brasil, gente, calor, Que né? forno. Tá um forninho. Tá um forninho. Não, e não é qualquer forninho, né? É o forninho. É possível que esta semana, né, ou na semana que vem, tenhamos recordes de calor desde que começaram as medições em Exato. 1943. Que tem um erro que o pessoal sempre fala, né? Ah, então quer dizer que em 1943 foi o primeiro recorde. Eu falei, não. Foi a primeira vez. Não, sua besta. Não é isso. É que começaram a medir em 43 e o recorde pode ser este ano. Entendeu? Não é que em 43 era o recorde. Em 43 ligaram os primeiros, né? Falando de temperatura, esse negócio é muito louco da Finlândia, porque agora vai, tipo, baixando 5 graus por semana. Você vê na previsão do tempo, começa a esfriar escadinha. muito rápido Aham. e aí é só descida da ladeira. Mas sabe qual a maior criação, na minha opinião, da Escandinávia? Não foi a criação do Nobel, do prêmio Nobel, que é sueco? É sueco. É sueco, né? Olha só, cultura, momento Olha cultural. só. A maior invenção para mim não foi essa premiação científica centenária. A maior criação veio da Finlândia, que é o banheiro com chão quentinho. Banheiro com chão. A primeira vez Quentinho. que eu entrei no banheiro, que eu pisei e o chão era quentinho, é aquecido o chão, É. eu deitei, botei minha bochecha e fiquei, ai... Que nojo, cara. Por isso Eu que eu uso botei meu minha sabonete. bochecha no chão. Não vamos Tem voltar do para esse banheiro. assunto. Vossa Excelência, por favor, não volte. Ah, o chão é Duas. quentinho, eu vou deitar no banheiro. Eu estou falando Quem do chão ti- quentinho do Quem banheiro. tinha usado esse banheiro antes? Eu não sei quem tinha usado. Você sabe que coliformes fecais, eles se Não, mas era um espalham- banheiro bonitinho, era um banheiro Ah, Onde se é foi isso? bonitinho, No não tem estádio de problema. futebol. Eu tô falando do chão quentinho, vocês estão falando que eu esfreguei minha cara. Você que falou Esfreguei, isso. tomo um rodo de chão, fiquei esfregando. Foi ele que Você falou. falou. Vocês estão potencializando, vocês estão criando uma outra narrativa, tirando as palavras da minha boca. Tudo bem, mas vamos deixar assim. Eu consigo entender a ideia de chegar em casa com aquele friozinho e
poder pôr o rosto numa superfície quentinha. Sim. Talvez não o chão do banheiro. No chão do banheiro, você tem que confiar muito que ele tá limpo, cara. Exato. Mas tem outra coisa no banheiro também que acrescenta ao chão quentinho, que eu concordo com você que é bem legal, que é o aquecedor de toalha. Ah, tem aquecedor de toalha. Porque o chão quentinho, ele é feito com... Porque a água vem quente do prédio, né? Ela não é dentro do seu apartamento. Então, a água quente passa pelo chão, por isso que o chão fica quentinho. E aí, o encanamento passa por dentro do aquecedor de toalha, que é um encanamento de metal. Entendi. E isso deixa aquele caninho quentinho. E a hora que você coloca... Porque o banheiro não tem janela. Então, a toalha não seca. Então, aquilo serve para esquentar a toalha e Então, para evaporar a toalha. E aí você tem que ficar esperto pra não pôr a mão. Isso, que tem que tomar queima. cuidado. A porque pode encanação queimar da a água mão. quente passa Queima. pelo banheiro inteiro, então. Isso. É o chão, é pra toalha. exato, Mas lá no isso. apartamento da Heleninha não tem esse negócio do aquecedor de toalha. E nem chão Sofri. quentinho, tem? Não. No apartamento da Helena também não É tem chão absurdo. quentinho. Calúnia, Que denúncia. bom que está 20 graus. Denúncia. Por enquanto. Mas daí depois você esquenta o apartamento inteiro. Aí tem aquecedor no apartamento inteiro, aí tudo fica quentinho. E a filha ficou bem? Tá passando bem? Ficou, foi legal, porque daí a gente passou um mês juntas, então a gente aprendeu tudo, como viver Tá lá. falando finlandês? Imagina. Nem Eu os só sei finlandeses falar falam Kitos, finlandês. que é obrigado. Kitos? Kitos. Quitos. Ah, é Eu bonitinho. sei porque bonitinho. eu já vi série finlandesa. Mas, e assim, eles são muito na deles, muito reservados. Então, praticamente, pra mim, foi quase um voto de silêncio, porque não tem esse negócio de bater papo. Nem eles falam finlandês. Né? Não falam nada. Então, Não assim, falam nada, não é? eles falam inglês, né? É muito fácil se comunicar em inglês, mas eles não gostam de ficar jogando conversa fora. Então, é tudo muito direto, muito prático. Aí a Helena ia pra aula, eu ficava no apartamento lá, fazendo minhas coisas, escrevendo biologia em meia hora, cornetando o Emílio, mas não tinha com quem A conversar. Camila aprendeu uma piada de finlandês, que explica muito Qual? bem como é um finlandês. Quando o finlandês não te conhece, ele conversa com você olhando para os próprios pés. E quando ele te conhece, ele conversa com você olhando para os seus pés. Ele não olha no seu rosto em nenhum momento. Ele tá o tempo todo olhando para baixo, olhando para o chão. Não tem o fale com o motorista apenas o essencial? É. Lá na Finlândia, fale com o Fale com o finlandês finlandês apenas o essencial. Apenas É o exatamente essencial. isso. Mas daí assim, né? Coisas que eu tava com medo. Ela ia ter que se movimentar com o transporte público. E tudo é muito organizado, sabe? A malha é muito bem pensada. Tem um aplicativo no celular que você fala, meu Deus, eu estou aqui, quero ir para tal lugar. Que nem o Waze, sabe? Que nem o Google Maps. Só que pensando no transporte público. Então você até coloca, ó, tô saindo agora daqui, desse ponto, e quero ir para tal outro lugar. Não precisa ser um ponto de ônibus, um ponto qualquer no mapa ali. Você fala, tô aqui, eu quero ir para tal lugar. Ele já fala, olha, você vai ter que andar até essa estação ou até esse ponto de ônibus, e aí ele interliga o que é melhor para você usar. Você pegar um ônibus, você pegar um metrô, e ele traça tudo bonitinho, Tipo você sabe... Google Maps, Só que do ônibus, que tem os horários do ônibus. É muito prático, você nunca se sente perdido em lugar nenhum, sabe? Às vezes você fala assim, então, você mandou eu ir para aquele ponto, eu errei, agora eu estou nesse, eu faço o quê? Aí ele, só senta e fica calmo que eu vou te dizer. E aí ele traça uma nova rota para você. Então, essa era uma preocupação minha, que agora eu sei que eu posso deixar ela tranquila, que a gente aprendeu, sofreu. Então, é o sim que funciona? Você descobriu que é o sim que funciona? Exato. É assim que funciona. O sim que funciona. Muito bem. Então, eu vou aproveitar o gancho para começar o nosso assunto. Posso? Pode, querido. Comunicando aos amiguinhos que nós estávamos muito saudosos. Então, Estamos conversando por isso aqui que alegres, estamos conversando. porque estávamos Exato, muito tempo sem nos saudade. vermos, muito papo para botar em dia. Vocês gostam. Por isso dessa longa introdução. Exato. E Mas nós temos um tema hoje. Temos um tema Temos um hoje. tema hoje. Parabéns, Carlos Ruas. Você tá de parabéns. Pela introdução. Pela introdução. Parabéns, Carlos Um Ruas. minuto de palmas para você. Pela introdução. Vamos lá. Ele ainda não entendeu o parabéns. Uma hora ele vai entender, eu garanto para vocês. Bens Para a nossa alegria. para a nossa alegria. Carlos Ruas. Oi. Pirulinha. Todos vocês aqui, eu acredito, já ouviram falar no enigma do bonde. Aquela questão filosófica de você estar num bonde e aí você Tem duas linhas. tem duas linhas, e você é o tem uma dono alavanca. da isso. alavanca. E aí tem, sei lá, um velhinho. Não, tem cinco. Não, esquece o indivíduo. Pensa que tem 5 pessoas de um lado e uma pessoa do outro. E aí você é o detentor. Você vai decidir Se o você trem vai não pra um lado. mexer nada, Você mata 5 você pessoas. mata 5 pessoas. Se você mexer na Se alavanca. você mexer, você mata uma. Isso. E Só aí- que aquela uma pessoa, Ah. ela não estava no trilho
por onde ia passar o trem. Isso, o bonde. você toma a decisão entre se você vai matar 5 ou matar uma pessoa. Só que aquelas outras 5 pessoas, elas estavam no trilho do trem. Mas tem que matar uma e Não, matar os dois 5. estão no trilho. Só que Não, um sim. já estava no Só seu que um já caminho. estava no seu caminho e o outro você tem que alterar o caminho pra matar uma pessoa. Se você continuar reto, se você não fizer nada, 5 pessoas vão morrer. Eu prefiro matar uma do que matar 5. Isso. Então a primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês 3 é: se vocês estão nesse bonde, não importa as pessoas, é uma questão matemática. 5 ou 1, vocês puxariam a alavanca ou não puxariam? Nem a pau. Não puxaria. Nem Tá nem ótimo. A pau. Não precisa, a ideia não é justificar. Eu quero não, uma mas resposta. espera lá. Tem um detalhe no negócio que você não falou. As pessoas estão amarradas ou... Não, elas não podem sair do trilho. Porque elas estão estão amarradas. presas. Elas estão presas. Você não tem opção de esperar elas tá. saírem. Eu já ouvi isso com 5 velhinhos e uma criança. Não, Tá, não, é que se nesse forem- primeiro momento isso Nesse não é primeiro- importante. Tá bom. É uma Tá, se forem... É Então, 1 pera... ou 5. Você puxaria a alavanca, Camilinha, enquanto Pirula pensa? Ai, olha, querido, eu vi o melhor vídeo ever, que é um menininho que eles colocam isso com o trenzinho dele. É o melhor vídeo. Aí ele pega e tira uma pessoa, coloca do lado das 5 e passa com o trem Em cima de todos. Uma quebra de expectativa Muito sensacional. bom, genial. É muito bom. Ai, querido, eu não sei. Não tem não sei. Você tem que pensar numa resposta pra me dar. Mas eu não entendi direito ainda. É assim, ó, então você tá na linha do trem. O trem ele vai matar 5 pessoas. Se você puxar a alavanca, ele mata uma só e as 5 ficam vivas. Ou você não faz Mas nada, por que não você puxar? se abstém de Não. tomar uma decisão, Ou se você... Ó, eu posso... de tomar uma ação. Eu não quero ser o culpado de ter feito isso. Isso. Porque o trem já ia fazer isso. Essa é a Isso, questão. exato. Eu tô isentão. Vocês Se sabem... você ficar isentão, você mata 5 pessoas. Não, o trem matou. Não, trem não, Eu sou um matou. passageiro. Mas esta Não, é a você é ideia. uma Eu não tenho nada a Você ver é com uma- isso. Não, você é eu uma sou maquinista, você droga. tem o poder de É escolha. assim, ó. Tem uma tomada de decisão. Tem uma tomada de decisão. Sempre. ou Mas matar pode 5. ter uma ação ou não. Você quer fazer um que é o mesmo... Eu prefiro fazer. Ó, eu prefiro Você fazer. vai estragar o meu desculpa. experimento. Tá. Por uma questão de quantidade, o meu pensamento seria quantidade. Eu não conheço essas pessoas. Eu não sei o que elas não fizeram. sabe o que elas... Eu não sei a idade não, delas. Não importa, não Entre importa. 5 e 1, é melhor não salvar. importa, mas a questão é- acionar, salvar 5. A questão aqui... Ruas, Ou salva 5 ou salva 1. mas a questão, Prefiro salvar Ruas, 5. é o passivo e ativo. Não, mas independente. Passivo e Passivo e ativo. ativo. Se você não faz nada, você é o passivo. Mas você matou já 5. tá elocubrando em cima do que eu tô falando. Se você vai matar uma pessoa, você ativamente Não tem, está não indo tem em cima problema. daquela pessoa. A pergunta continua sendo a mesma. Você puxa Tá. a alavanca ou não puxa? A resposta é sim ou não. Não, Você não puxa. não puxa lá. Então morrem 5 pessoas e uma sobrevive Isso. e você deixou o curso da ação acontecer. Ok, temos Tá dois ótimo. casos diferentes aqui. Você puxaria a alavanca ou não puxaria? Eu puxaria a alavanca, porque eu já vou ser culpado mesmo, eu já sou maquinista. Eu prefiro ter o peso nas costas de ter matado uma do que ter matado 5. Beleza. Você puxaria a alavanca ou não puxaria? É Eu sim ou puxo a não? alavanca. Puxaria a alavanca. É. Beleza? Eu sou Não, tudo bem. desalmado aqui. Não tem problema. Eu vou mudar a pergunta, tá? Ah, O cenário continua o mesmo. Tem um trem vindo que vai atropelar 5 pessoas. Só que você tá em cima de uma ponte. Beleza? tá, Tem um gordo do seu lado, que você não conhece. tá. Se você jogar o gordo da ponte, ele vai cair na frente do trenzinho, do bonde, e vai impedir que as 5 pessoas morram. Ele tá ficando complexo. Não, não é, essa- não é, não essa é. imagem. Não, volta pra cena. Ah. O bonde tá no trilho, Tá. tem 5 pessoas presas no trilho, Tá. só que ao invés de você ter a alavanca agora, você tá em cima de uma ponte que tá passando por cima do trilho. Se você jogar o cara do trilho, que tá do seu lado, Ele é tão gordo. ele é tão gordo que ele vai consegue parar o trem. Parar o trem. E não vão morrer as 5 pessoas, mas ele vai morrer. Mas vai morrer o gordo. Vai morrer o gordo. Ah, eu jogo ele na frente do trem? Isso, pra impedir que ele mate E as você outras 5 empurra pessoas. o gordo da ponte. Isso. Ele vai cair no chão e estatelar. E ele é tão grande Que ele vai parar que o trem. vai parar. Entendeu? Entendeu E aí agora o vai exemplo? salvar as 5 As 5 pessoas. pessoas. Só que aí o gordo morreu. Aí a pergunta é a mesma. Só Você que o gordo tava de boaça lá na joga o ponte. gordo ou não joga o gordo? Esse gordo é chato? Não, você não conhece ele. não Ele tá ali, conhece. você nunca vê ele na vida. Não importa se ele é chato. Tá. É, do jeito que era chato, né? Aí a minha... Não, ele vai ficar chato quando você jogar jogar ele o em cima do trem trem. Porque atropelado. ele vai ficar fininho, né? A massa Deus, vai ficar achatado. Eles quando ajudam passar na no trem. decisão, Então, né? então a Eu pergunta... quero essa pessoa do meu lado. Enquanto ele ainda está na vivo, ele próxima é hora. redondo. Ele fica Isso. chato quando ele Tá. cai. Então no- volto pra pergunta pra vocês de novo. Uma resposta de sim ou não. Você empurraria o cara da ponte, Pirula? Nem a pau. Se eu já Ruas. não virei a alavanca... Você pros outros empurraria o 5, cara da ponte? Olha, eu sou devagar. Pelo que eu entendi, você joga o gordo na frente do trem E ele para o trem e as 5 pessoas não vão morrer. e ninguém morre. Só o gordo. Ah, o gordo. No fim, Ah, tem um cara, efeito similar. No fim tem um efeito similar. É mas a mesma coisa, mas em vez de numericamente- mexer uma alavanca, você tá Isso. jogando gordo. É, você tá olhando pra cara do cara e jogando ele da ponte. Tá.
Você E jogaria ele da assim, ponte? Calma. Não me joga, por favor, eu tenho família. Pode ser? Essa é uma decisão mais difícil, porque agora você tá com a arma e tá... Uma coisa é você dar Você tá racionalizando, eu quero uma resposta sim ou não. Você joga o gordo ou não joga? Numa guerra... Não. Joga ou não joga? Ruas, você tá lá parado. Oh, meu Ou Deus! vai atropelar 5 pessoas, tem um gordo aqui do lado. Vou jogar ele no... Tá. Você empurraria o cara ou não Desculpa, empurraria? Emílio. Tá bom, pode ser. Não, mas daí é diferente, não pode ser eu. Porque aí tem Porque eu você conhece. Afetividade. É uma pessoa que você não conhece. Esse é um gordo Você aleatório. nunca viu na vida, você não sabe se ele tem família, você não sabe nada. Você empurraria Caraca. a pessoa da ponte olhando pra ela pra fazer ela. Você empurraria, Camila? Você vê ela É mais caindo. pessoal, eu não tenho coragem. vê Beleza. ela Você vê caindo. ela caindo. Você não tá puxando uma alavanca, você tá Mesmo sem empurrando a pessoa. conhecer, é uma ação mais pessoal. Então Daí você eu não não- teria Eu coragem. não teria. Não teria. Não teria. A, Pra que- mim é igual a alavanca. Não é igual. Pra mim é igualzinho. a questão... Pra mim. Então, mas presta atenção. Agora, olha, isso que é o legal da brincadeira. Matematicamente, praticamente, logicamente, é exatamente igual a alavanca. Você está tomando uma decisão de matar uma pessoa para salvar 5 pessoas, tá? Tá, ok. Beleza? Matematicamente, Matematicamente é a mesma coisa. essa. Só que, aparentemente, tem algo no cérebro de vocês dois que olha para situações e trata situações de maneira diferente, certo? Uhum. Apesar de o efeito prático disso ser exatamente o mesmo. Você tá matando uma pessoa para salvar 5. Sim. E você tem essa opção. Você tá fazendo a ação, como o Pirulo e a Camila falaram. Você tomou uma ação. A primeira ação foi puxar uma alavanca. A segunda ação é empurrar outra pessoa. Certo? O efeito no final é você tá tomando uma ação de salvar uma pessoa em detrimento... De salvar 5 pessoas em detrimento da vida da outra pessoa. Tá, Beleza? beleza. Só que a hora que você perguntar para isso para as pessoas na rua, então a hora que você faz entrevistas e apresenta esses dois problemas para as pessoas, o resultado é o mesmo que a gente teve aqui. A maioria das pessoas toma a decisão de puxar a alavanca no primeiro caso e de não empurrar o cara no segundo. Mas sempre tem as pessoas como o Pirula que falam assim, cara, eu não quero tomar essa decisão. Mas, ô, Emílio, você vai dar mais algum exemplo? Não. Não, por enquanto é esse que daí depois eu vou explicar o experimento. Não, tudo bem. É porque tem um outro que é um pouco mais cruel que eu também tinha lido. Que é do bebê. Que é da doação de órgãos. Não, a gente já vai falar disso. Ah, você vai a gente falar? vai falar disso mais então pra tá. frente. Eu posso falar meu pensamento por que eu... Pode. Por que eu acho que isso ocorre? Pode. Eu li um livro uma vez chamado Nada de Novo no Front, que eu recomendo os amiguinhos lerem, que estão assistindo. Uma coisa é você dar um tiro na trincheira de lá. Sei lá se vai atingir alguém ou não. Né? Não tem que os olhos não veem, o coração não sente. Claro. Outra coisa, quando ele estava num buraco de granada, escondido, porque o general apitou, todo mundo tinha que atacar a trincheira do amiguinho, e ele se jogou no buraco de granada, um cara francês, também um alemão. Não, ele era alemão, foi um francês. Também se jogou no buraco de granada. Aham. E aí estavam 2 adversários ali. Ele, num reflexo, ele pega a faca dele e enfia no peito do cara. Uhum. E depois ele fica com remorso absurdo, porque é você com uma Você tá pessoa olhando ali. a pessoa, não Você é um tá com a tiro. faca na mão. É. Então, é muito mais difícil ocorrer. Depois ele começou a tentar salvar o cara. Fazer uma atadura, assim, porque ele, cara, tem um cara agonizando aqui, porque o cara não reagiu nem nada. Então, uma coisa é dar um tiro, outra coisa é você olhar a pessoa, tá ali, Talvez queimar a seja roupa. até por essas questões É que muito existe mais prisioneiro difícil. de guerra. Isso. É muito mais difícil de empurrar o cara. Isso eu quero chegar. Então. Porque é uma pessoa ali, você tá olhando nos olhos dela. Mas o efeito prático disso é diferente. É igual. Puxar a alavanca, tá. Não, Ops, mas assim, ó. puxei. E aí, assim, o efeito prático de uma pessoa morrer é igual. Então, o que você tá me dizendo é, o seu cérebro, aparentemente, tem uma característica que faz com que você interprete essas duas coisas diferentes, apesar delas serem exatamente a mesma coisa. Pensa que Sim. um você tá olhando, outro não. E por que olhar é importante? E quem mata é a máquina. E quem não mata você. é... Exato. Então, mas assim, no final das contas, é você que tomou a ação de matar. Sim, no final das contas é você que Então tomou tem um ação. pesquisador que eu vou colocar na descrição, porque obviamente eu esqueci o nome Onde dele. você queria chegar com isso tudo, Emílio? Que é um filósofo, maravilha, né, que é um amigo? filósofo neurologista. Você não lembra o nome dos Eu não lembro o caras. nome de ninguém, Não nem lembra. do Voz meu. do além. Voz do Não, além. não vai Nome achar. do- Falou Não vai. agora é importante. Como eu chamo? Você chama Camila, eu acredito. Garcia. Cola no microfone. Ponto! Eu só Ponto! coloco o sobrenome dele. E aí o que esse cara fez? Ele é um filósofo neurologista. Então ele fez medicina
e fez Mas pera lá, filosofia. ele é um neurofilósofo ou um filoneurologista? Ele é um filoneurologista Tá. porque ele usa a neurologia para responder perguntas da filosofia. Ok. Então o que ele fez? Ele percebeu, ele pegou esse resultado, ele falou, cara, por que as pessoas puxam a alavanca, mas se recusam a empurrar a pessoa? Será que, o que isso tem a ver? Ok, reflexão. Ele fez essa reflexão, porque se o efeito prático é o mesmo, por que será que as pessoas tomam essa decisão diferente? E para resolver isso, ele colocou as pessoas num PET scan, colocou eles num aparelho para ver se o cérebro da pessoa interpretava isso de uma maneira diferente. Ou se era a mesma região do cérebro que interpretava. Aqueles eletrodos na cabeça? Não, colocou num tomógrafo, naquele aparelho grandão que parece Ressonância magnética a ressonância funcional. magnética. Isso. Aquela rosquinha gigante? Isso, a rosquinha Isso. gigante. Tá. Coloca a pessoa lá dentro e aí você consegue ver Faz aquela barulheira. quais partes do cérebro estão ativas. E aí ele fazia a primeira pergunta para as pessoas. Ah, E aí ele via partes do cérebro do cara assistindo, Aham. respondendo. tá. E aí ele fazia o seguinte, ele trocava a pergunta e ele percebeu o seguinte, que quando ele pensava em empurrar a pessoa, a parte do cérebro que interpretava aquela informação é diferente da parte original. Que incrível. O seu cérebro produz respostas diferentes e partes diferentes do cérebro acendem dependendo da pergunta que você fizer. E essa é a hipótese de por que as respostas são diferentes. Porque ser a máquina é tão relevante para sua compreensão de mundo que o seu cérebro usa partes diferentes para interpretar essa informação. Faz sentido isso? Até agora? Então, raciocínio, o meu cérebro usa partes diferentes. Para responder a mesma pergunta só porque o elemento pessoal da pergunta é diferente. Tá? Aí foi um outro departamento do cérebro que foi acionado. E como é um outro departamento do cérebro que é acionado, a sua resposta é diferente. E por que é uma outro departamento? O porquê a gente não sabe. Agora ele fez uma pergunta que ainda ele tá tentando responder na filosofia dele, que é o seguinte: se partes do cérebro diferentes interpretam situações diferentes, a moral da escolha, ela é biológica ou social? A segunda parte da pergunta é, Ah, se ela é biológica, a religião que gerou a moral ou a gente que gerou a religião para encaixar a moral que o nosso cérebro estava calculando? Tá, pera. Uma pergunta Não. de cada vez. Tudo bem, eu tô colocando as perguntas que ele fez. Tudo bem, não. tô Só tô perguntas falando que eu são tô duas fazendo. perguntas que tem muita tá. coisa. Não, só tem É. muita coisa. então tá, isso do que a gente está conversando é sobre moral. Isso. E aí a questão dele é, a moral é uma construção social, digamos assim. Isso. Foi construída, eu nasci no ambiente, fui criado por uma família, cresci Aham. numa sociedade que tinha tradições e a moral é essa. Aham. Ou se, não importa o ser humano de que povo, de que lugar, meio que existe uma moral genética que vai biológica que vai reagir igualmente. Exato. Por exemplo, matar alguém. O não matar. Não matar. Ele veio dos 10 mandamentos ou não matar? Chegou nos 10 mandamentos que o Qualquer seu um cérebro... teria essa reação de não Até vou porque você tem não matar em praticamente todas as religiões, independente do lugar. Você Exatamente. tinha- O não matar do Velho Testamento provavelmente foi copiado do livro dos egípcios, Aham. né, do livro dos mortos, do Egito Antigo, que tinha essas coisas. Se não me engano, tinha alguma coisa referente a isso também. Quer dizer, mesmo não matar é sempre relativo. Aham. nas Tinha as tábuas de religiões. Hammurabi também. Exato, as Lá tábuas na- de Hammurabi e todas essas coisas. Só que assim, o não matar era não matar caso não seja uma guerra, caso não seja uma punição, caso não seja... Era não geralmente- matar sem motivo. Isso. É. É não matar sem E motivo. não matar os seus também, né? O outro, às vezes, até podia. Isso, é. O Velho Exato. Testamento é meio claro que é pra não matar outro judeu, né? É. O resto de fora não tem problema, mas de qualquer jeito... Mas tem ele o- chega a uma conclusão? Não, então, agora ele a ciência, por incrível que pareça, e você já entendeu isso, todo mundo, ela tá tentando responder perguntas e o problema da ciência é que isso gera outras perguntas. Então, a primeira pergunta... terrível. E no isso. caso tá fugindo até, porque a filosofia entra numa questão que foge Isso, da ciência. que né? foge da Nesse sentido. ciência. Para Então, ele- você que está em casa, moral é algo biológico ou uma construção? Agora, O que Nietzsche disse? o que Nietzsche disse? Não O que sei. Nietzsche disse? Quem leu Nietzsche aqui? Não sei, não li. Eu não li. Mas ele fala sobre isso? Lógico. Não, o Nietzsche fala uma cacetada de coisa. Mas daí ele faz um outro experimento, que aí as coisas ganham mais camadas pra tentar responder isso. Lá vem. E aí aqui eu vou contar pra Camilinha, porque Camilinha tem lugar de fala pra responder Ih, isso. meu Deus, pera, deixa eu até me ajeitar. Guerra, Camilinha, certo? Segunda Guerra Mundial.
você é de uma etnia que tá sendo caçada por um povo, por uns caras aí, uns caras do mal aí. E aí, ó, você sabe que esses caras do mal tá chegando, então você pega a sua vila inteira e esconde debaixo da igreja. Então tem um porão debaixo da igreja, você esconde lá. E você tem o seu bebê no colo. E o seu bebê está doente. Seu bebê está tossindo, certo? Os soldados entram na igreja. E qualquer barulho que o seu neném fizer, vai chamar a atenção dos soldados. Eu já sei onde você quer chegar. Eles vão saber que vocês estão ali embaixo e vão matar todo mundo. Quantas pessoas são? 30 pessoas. Só? Só. Ah, coloca mais aí. Que seja 100 pessoas. 100 pessoas. A criança começa a chorar. A criança começa a tossir. O que você faz? Você sufoca o seu filho para salvar todo mundo? Ou você deixa o seu filho tossir E vai morrer todo mundo. e vai morrer todo mundo? Inclusive seu filho. Ai, Emílio. Não, e essa Agora, olha pra câmera. olha pra Pra Helena, todos que estão te que vendo. tá lá na Sua Finlândia, filha está te vendo neste e momento. responde isso. Helena, a mamãe te ama. Só queria dizer isso em primeiro lugar. A mamãe te ama muito. A mamãe faz qualquer sacrifício por você. Mas por um vilarejo, Então, Carlos, você faria o quê? isso ocorre. Isso Já ocorreu, isso é um exemplo real. O livro Maus, que é um quadrinho, que é um relato Incrível. da Segunda Guerra, isso ocorre. Isso ocorreu algumas Isso vezes ocorreu. na história. Ele relata isso que uma judia fugitiva que estava escondida, passaram 2 soldados, o neném começou a chorar, ela estava escondida e ela apertou para os soldados não virem. Né? Mas depois, quando ela soltou, o neném já não respirava. Uhum. É um livro muito pesado. Mas tá, voltando. Só a para essa falar que pergunta. tinha nesse livro. A questão é, ela matou o bebê sem querer, mas porque precisou. Mas o grande lance é... É uma escolha, tem a então, escolha. é uma escolha. É a escolha. Mas o grande lance é que também é a mesma coisa da alavanca. Isso. Por quê? Porque a opção é o neném vai morrer de qualquer jeito. Ele vai morrer na mão do soldado ou ele vai morrer na sua mão. O Pirulho é muito racional. Né? Então, Mas não dá tempo dessa tomada de essa decisão. essa mas racionalização. Não, mas mesmo que você pensar em racionalize. tudo isso. Mesmo que você racionalize. Eu tô falando O Pirula assim... tá, você morre em tem- 3, sobe 4 vezes 5. Não. Assim, a questão é... Vamos fazer a conta do trilho? Não, mas é bom lembrar de uma 5-1. coisa, tá? É Ah. bom lembrar de uma coisa. Ele tá racionalizando, mas ele é o cara que... E não é uma crítica, é uma constatação. sim. Que não puxaria a alavanca, não jogaria o gordo. Verdade. Agora, para pensar. Tá. Não, mas são situações diferentes. Não são a mesma situação. Não, tudo bem. São a mesma situação da alavanca no que diz respeito à escolha. Mas Isso. as consequências não são exatamente iguais. Vou dar um exemplo. 5 num trilho, 1 no outro. Certo? 5 nesse trilho, 1 no outro. No caso do exemplo do trilho, você mata 1 ou 5. No caso do exemplo do bebê, você mata 1 ou todos. Só que tem uma coisa importante. Ou seis. Não é só isso. Mas é o Você tá seu esquecendo filho. de um aspecto. É o seu filho. Esse. É o Não, teu tudo bebê. bem, mas eu tô falando assim, se Tá. você fizer a conta Será que numérica... é aquele bebê chato do vizinho, que berra pra caramba? Não, tô Não, Ruas, não, errado. Exemplo errado. Ok. Mas, errado. Estamos falando sobre Bom, moral. Não. A Mas Camila- o que eu tô falando é o seguinte, a questão numérica desse problema dos bebê. refugiados, ela é diferente Eu da sei, alavanca. eu sei. Porque você tá salvando todo mundo, mas se você não fizer isso, você vai matar Só todo que, mundo só que do tem mesmo um jeito. componente adicional que é ser o seu Que é filho a que não questão tinha emocional. Se você tirar o componente emocional dessa história, Ela é mais fácil de parece que resolver. faz sentido, porque fala, esse neném já está condenado. Isso. Ele vai morrer pela minha mão ou pela mão dos soldados, mas Uhum. ele vai morrer de qualquer jeito, não tem como salvar o neném. Mas eu tenho como salvar essas 100 pessoas desesperadas que estão aqui. A solução seria uma coisa meio asteca, né? Vamos sacrificar o bebê. Isso. Mas quando... Aí É o sim, seu bebê. Então, por isso que eu tô falando, essa dilema, ele não é exatamente Não é, igual mas eu vou. ao da alavanca. Mas ele não ser igual é importante pro resultado que eu É vou te uma contar daqui a camada a pouco. mais. Não, a uma camada ideia a é mais. testar Então, a tá, camada a mais. Mas é uma camada a mais, tirando um detalhe. Porque Tudo bem. ele tá falando assim, ó, imagina que no exercício do trilho, por exemplo, seria como se você escolhesse matar as 6 pessoas, que nem a criança do exemplo fez, ou só uma. Não, tá. Então é como se aquela pessoa do trilho lateral estivesse condenada de qualquer jeito. Sim, você Então, tem razão. meio que você tem uma é solução um pouco fácil. diferente. Não tem, Você fala- mas tudo bem. Você Que é o seu bebê no final das contas. Eu é você. eu sei, acho mas que eu tô falando, sufocaria se a fosse criança. só Se fosse só uma questão A paz numérica... dele. É. Eu
eu acho. O que eu tô falando é que se for só uma Sim. questão numérica, a decisão é muito simples. Mas não é. Mas não é. Então, ele sufocaria a criança, Eu você. sufocaria a criança. Meu filho. Viver a vida inteira com esse peso. O problema é que... Não, e o problema é o seguinte, o problema é que... Eu acho que o instinto de sobrevivência faz com que você... Mas o problema é que são mais 100 pessoas ali olhando pra tua cara e olhando pra cara do neném. Tá. Tipo, Sim. e aí? Mas a escolha é sua. Não vamos, A escolha é minha. Não vamos inventar outras opções. A opção é sua. Porque senão aí vai aumentando camada e é infinito. Eu acho que na questão emocional eu ia me cagar inteiro. Tá. Até Ia morrer porque... todo mundo. Você falou isso é Não, importante. e até você morrer porque... cagado. Não, e até porque tem uma outra questão. Olha o ato. Sim. Você ia se Puxa- cagar inteiro, Não, os soldados não. iam ouvir o barulho do seu pum. E aí acabou. Não. Foi a mesma Não foi coisa. o neném. Agora, ô Ruas, para pra pensar. Puxar uma alavanca é um ato mecânico. Você está puxando um pedaço de ferro Prende esse peido! atrelado... Perdemos o Ruas. Meu Deus do... Você tapa a bunda! Rolha! Uma rolha! Por favor, uma rolha! Você tapa a bunda do seu vizinho! Tá peidando os soldados. Aqueles peidos interrogativos, né? Ou não tapa a bunda do seu vizinho. O que você faz? Desculpa, gente. Estamos aqui falando de sufocar criança e nós deu aqui vamos fazendo ficar piada. escondidos a partir de amanhã, ninguém come repolho. Exato. Não, mas o foda é o seguinte, puxar uma alavanca é o quê? É uma barra de ferro encaixada numa engrenagem. É igual a arma e a faca. Exato, é uma engrenagem. Empurrar o gordo é complicado. É. Porém, ainda é um ato, assim, É um desconhecido. que é um desconhecido, mas é um ato que é assim, ó. É. Se você estivesse empurrando ele numa piscina, não seria um problema. Então, o ato de empurrar é algo que pode ser subjetivo. Naquela hora, você sabe que você vai matar. O ato de estrangular, ele não tem nenhuma outra conotação possível Claro. que não seja matar alguém. Uhum. Então, assim, você mexer os braços assim e empurrar alguém, você pode estar derrubando ela no chão, você pode estar derrubando ela numa piscina, você pode estar brincando com ela. É um ato comum, é um por ato si só não corriqueiro. quer dizer nada. Todo mundo já empurrou alguém. Estrangular alguém, eu acho que ninguém nesse estúdio já fez. Eu acho que ninguém fez a sério. Esperamos que não. Estrangular alguém, eu acho que mesmo que não fosse meu filho, Não é fácil. a questão é o ato de você ativamente, com as suas mãos, espremer e torcer o pescoço de um bebê. Dito isso, Isto é algo ficando muito cruel. muito difícil. dito isso, você estrangularia o seu Se bebê? você tivesse uma guilhotina, Era mais fácil. era E mais fácil. Eu entendo o que o Paul tá querendo dizer. Imagina que assim, talvez você não fosse a mãe Claro. e a mãe falasse: Meu, eu Um não terceiro. consigo, Tó, resolve aí Não esse é problema. Tó, Eu ia exato. ficar assim também. Tá, nunca vi então- esse neném na vida, então mas, vamos mano, lá. você não mata um neném assim. É, não, Agora, tá se certo. fosse uma como é que se fala? Se fosse uma Um guilhotina, um instrumento, instrumento, uma coisa arma. assim. Uma arma. Uma injeção É outra letal. diferente. Uma injeção letal, você tá pelo menos, sabe, uma coisa assim, vai morrer Tá. dormindo. Estrangula o filho. Estrangula o filho ou não? Não, Não estrangula. morre Camilinha. todo mundo. Então, Quem vai matar é eu o só soldado. queria dizer, Helena, a mamãe te ama. Mas você estrangularia. E aí aqui é uma coisa importante. Vamos retomar. 2-1? É, 2 a Então 1. vamos estrangular o bebê. Eu sou do contra, Não. do contra em tudo, meu Deus. É porque você não faria. Então vamos voltar. Ah, No enigma lá do bonde, o que eu tenho? Puxou a alavanca, a maioria das pessoas puxava, uma parte do cérebro acendia. Tranquilo? tranquilo. Empurrou a pessoa, a minoria das pessoas empurraria, acendeu outra parte do cérebro. Então a gente tem essa questão moral biológica. A hora que eu conto a história do bebê, ao invés de acender a parte A ou a parte B, acendem as duas. O Oxe, cérebro entra em conflito. É uma briga de decisão, tá? Olha que louco. As pessoas demoram mais para decidir. Não é uma decisão tão fácil quanto puxar uma alavanca ou empurrar alguém. Quando eu puxo a alavanca, a resposta fácil é sim. Quando eu empurro alguém, a resposta fácil é não. Na situação do bebê no porão, a resposta é não sei. E aí aqui, quando o cara coloca lá o paciente no tomógrafo, uma terceira parte do cérebro é ativa, que fica aqui, ó, atrás das suas sobrancelhas, que é a parte racional do seu É cérebro. por isso que você faz assim?
Talvez. Talvez. Levanta a sobrancelha. Que é a parte racional do seu cérebro. Mas isso foi a terceira... Esse é o terceiro experimento. Eu não sei. Primeiro, bonde. Tá. Primeiro, bonde. Sim. Puxa a alavanca. A maioria puxa a alavanca. Segundo, empurrar. A maioria não quer empurrar. Essa deu duas partes. Aí acende a parte A pro bonde, a parte B pro não. Então a parte do sim, eu faria, é uma parte do cérebro. Não, eu não faria, é outra parte do cérebro. A hora que você pega e aumenta a complexidade, é o seu filho que você tem que estrangular, o seu cérebro tilta. A parte numeral do seu cérebro tá falando, mano, é 1 para 100, foda-se, tem que matar o bebê. A parte emocional do seu cérebro tá falando, não, cara, é meu filho, deixa o soldado tomar essa decisão E por é um mim. bebê. E é um bebê, e eu tenho que estrangular. E tudo aumenta a complexidade. Então, tem uma parte do seu cérebro gritando, vai morrer todo mundo, então escala esse bebê. Tem outra parte do seu cérebro gritando, não, pelo amor de Deus, não faz isso que você vai ficar traumatizado. Eu não quero ser essa pessoa horrível. Eu não quero ser essa pessoa horrível que vai viver com isso tudo. E é nesse momento que a decisão fica difícil. E aí entra uma terceira parte do seu cérebro que fica aqui, ó, que racionaliza. Pré-frontal. O pré-frontal que vai chegar, e aí a gente é diferente dos outros animais, e aí vai acrescentar uma camada no negócio. Qual que é a camada que ele acrescenta? A social. É aí que os seus princípios, é aí que a sua criação, é aí que as outras características que compõem a sua moral entrariam no jogo. Nas decisões mais complexas de complexidade de situação. Então o que o cara discute é que provavelmente a gente tem uma moral inata. Mas que, como tudo em biologia, o ambiente que a gente foi criado filtra essa moral inata pra gente tomar as decisões que parecem ser melhores. Ou seja, os olhares desesperados daquelas 100 pessoas provavelmente vão influenciar na sua decisão. Todo mundo assim, tipo... E olha, aí, eu não quero falar nada, mas você poderia, por favor, não, pensar e se você com não delicadeza. sufocar, nós iremos sufocá-lo. Querido, Oi. ele chega a discutir alguma coisa sobre, no fim, na hora do vamos ver, todas essas respostas podem mudar? Então, ele chega... Então, aí ele vai falar do Porque experimento. isso, assim, a gente experimento tá é um experimento discutindo aqui mental. num lugar bem tranquilo E no tal. experimento dele também. No experimento dele são pessoas num laboratório, deitadas numa máquina que não estão tendo que tomar decisão nenhuma. Não estão sob estresse, Não. não estão Ele com não o tempo fazia contado. pressão, não tinha tempo contado, não tinha nada. Tanto que uma parte desse experimento, desse terceiro experimento, é perceber que as pessoas demoram mais para tomar a decisão. Uhum. E elas demoram mais porque elas estão racionalizando a decisão. Por isso que a gente não pode julgar moralmente a resposta de ninguém aqui ou de quem estava lá no experimento. Na hora do vamos ver, se a gente estiver fugindo numa guerra, ninguém sabe a decisão que a gente vai tomar. Outra coisa, Na hora de ser o maquinista... Na hora de ser o maquinista, sei lá o que vai acontecer. Eu não sei como eu me comportaria. Você sabe, eu fiz um vídeo com isso lá em 2012. Uhum. Eu fiz um vídeo sobre isso. E foi muito interessante, porque um cara respondeu e falou, Pirula, interessante esse seu dilema aí. O meu pai é maquinista, eu fui perguntar pra ele. Caralho, que louco. E ele falou que puxar a alavanca geralmente é um problema, porque pode descarrilhar o trem. E aí... Então, azar do 5. Ele falou, você, tem esse componente. Você não puxa a alavanca em praticamente situação nenhuma, porque o trem pra ele tombar é muito fácil. Sim. Então, ele falou, como maquinista, o meu pai não puxaria. A decisão é fácil, inclusive. A decisão é simples. Mas olha que louco. Ele começa... O lance da alavanca... É só, tipo, quando você já sabe que vai ter que fazer isso e tá com uma distância de quilômetro já pra você saber como faz. Mas olha que louco, ele começa a falar, será que a nossa moral é biológica? E aí ele meio que prova que sim. Não, meio, eu tô falando assim, a hipótese dele começa a falar assim, tem uma base biológica. Eu vou falar o que o André Souza me fala. Não, tem uma base biológica. O que ele discute, na verdade, tanto que eu falo assim, ó, em nenhum momento ele é categórico, a gente tem que entender isso de ciência também. Ele não tá falando assim, não, a base da moral é biológica. Ele fala, olha, parece que tem uma base biológica pra moral. Então ele acrescenta essa camada, porque é uma coisa que a maioria das pessoas já parte do princípio que é moral desde o começo, que ela é ambiental desde o começo. Ensinou. Que você ensinou a porque pessoa. Porque tem duas questões, né? Uma vez eu conversei muito tempo com o André Souza sobre isso, né? E pra quem não viu, tem a entrevista com o André Souza que a gente fez há uma semana atrás, mas conversei com ele há muitos anos atrás, quando a gente tava trocando ideia. O fato, assim, eu digo que é biológica, mas não pelo experimento desse cara. Porque o experimento desse cara não prova nada. Mas como não prova? Prova que partes diferentes do cérebro estão Ele fez esse experimento com criança?
Não, tudo bem, não fez. Eu Então, entendi o sabe seu por quê? ponto. Porque o que acontece é o seguinte: essas áreas do cérebro que são ativadas, elas podem ter se desenvolvido Sim. porque a moral foi inculcada lá no começo da criança ainda, quando ela era muito jovem, e o desenvolvimento do cérebro foi feito daquela coisa. Então, mesmo essas áreas ativadas do cérebro podem ter sido por fator ambiental. Aham. Então, não quer dizer que a criança nasceu com aquelas Sim. áreas sendo ativadas com essa ou aquela ação. Quer dizer, pode ser que, como ela recebeu esta moral durante a vida, o cérebro foi... Porque o cérebro é plástico. Lógico. O cérebro foi se amoldando e, óbvio, você tem ali já uma predisposição daquelas áreas do cérebro para isso ou aquilo. Mas, por exemplo, com certeza pessoas com alguns problemas mentais vão pensar de outra forma. Sim. A criança que tirou todas as pessoas do trilho e matou as 6, você pode julgar ela como amoral, imoral? Vai nessa questão, porque se for uma questão inata, mas aí Então, inata mesmo a criança tomaria essa decisão. Mas olha o cuidado que a gente Ou tem que mesmo tomar. não, porque às vezes só com o desenvolvimento cerebral é que os genes são ativados. Mas, você não vai mas saber. o experimento dele tem base, aí acrescentando e discordando um pouquinho de você, porque eu aprendi a mesma moral. Eu fui criado pelo meu pai que me ensinou uma moral. Como essa moral gera respostas diferentes para um enigma que é muito parecido. Talvez, eu concordo com você, o seu cérebro é moldado o tempo todo. Mas como eu aprendi uma moral, as respostas diferentes são processadas por partes diferentes do cérebro. Muito provavelmente, porque biologicamente eu já vou ter essa predisposição E a tomar outra decisões. coisa. Oi. No experimento, ele mostra que tem diferença das partes iluminadas entre as pessoas para um mesmo... Não, o mesmo enigma acende as mesmas Outra partes coisa. do Em cérebro. todo mundo. Em todo mundo. Outra coisa, quem é todo mundo? É muito louco. Não, Não, lógico, É lógico. tem as limitações. Não, exato. todo experimento é limitado A gente tinha falado isso em algum vídeo anterior, que eu não lembro agora qual foi que a gente discutiu isso, mas que eu falei assim, ele deveria talvez ter feito esse experimento também, é que é dificílimo, né? Não. Mas com um nativo da Nova Claro, Guiné, com claro. um indígena da Amazônia, com sei lá, alguém do povo Sim. Yorubá, com pessoas de sociedades diferentes, para ver se esse cérebro... Aí sim você começa a falar, tá, ok, Não, então, esses caras não têm nada, assim, eles não têm influência da nossa moralidade, eles têm a moralidade deles e ativam as mesmas áreas do cérebro. Aí sim você começa a ter uma coisa. Mas o que eu ia falar é assim, mesmo que o experimento do cara não prove nada, pra mim tem fundo biológico. não, tem que ter. Mas é só... por quê? Mas, Porque é o que eu geralmente faço quando eu tô na dúvida. Olha pra chimpanzé. Aham. O que chimpanzé faz? Eu acho legal que tenha algum experimento nesse sentido, porque é o primeiro passinho. Uhum. É para chegar mais gente e falar o que você está falando. Bom, agora vamos olhar aqui, vamos dar um passinho para lá, vamos acrescentar mais uma camada, vamos ampliar a amostra. Sim. Acho que É, é porque- um passinho. E é justamente por isso que eu preciso deixar claro pra quem tá assistindo que em nenhum momento ele faz afirmações definitivas. Porque ele entende que ele tá fazendo uma amostra com alunos de Princeton, por exemplo. É um grupo muito específico enviesado, de pessoas. é. E aí, tudo bem, não Mesmo tem que venha problema. de países diferentes, a gente tá falando De uma uma realidade universitária, de mestrado, doutorado. uma não sei idade o que, muito não sei o que lá. parecida, com pessoas É. Mas em nenhum momento ele tá falando que é assim, mas ele tá falando, olha, isso aqui aponta pra essa direção, vale a pena a gente começar a olhar pra isso. Então é muito louco você imaginar e você começar a pensar, e aí volta lá pro começo da conversa. A maioria dos povos tem preceitos morais muito parecidos. Em relação a, por exemplo, matar pessoas. Em relação... Eu não gosto muito da palavra propriedade, porque existiam povos que não tinham o conceito tanto de propriedade ocidental, mas as coisas básicas da sociedade... não- Não de justiça. furtarás. Não são de justiça. Não são de Não justiça. são de justiça. Não precisa são ter um... pré-justiça. tipo, isto é meu e você vai lá e toma da pessoa. Pode ser comida, por Isso. exemplo. Não precisa necessariamente Sim. ser uma casa. É. Mas você toma alguma coisa que a pessoa encontrou... Até primatinhas reagem. Isso, É exato. isso que é a coisa. Pega da mãozinha dele Tem um a experimento... frutinha, né? E Exato. aí a gente começa a pensar em justiça. Tem um experimento muito legal feito com um macaco prego, que os caras colocaram 2 pregos, numa gaiola do lado da outra,
E aí eles alimentavam os bichinhos com a mesma coisa. Ah, eu acho que eu vi isso. Então pegava, dava uva pros dois, os dois comiam a só uva e Que tava era tudo bem. a melhor comida. Aí pegava, dava dava pepino pros dois, os dois pegavam e comiam e tava tudo bem. E aí um dia o cara tava fazendo um experimento, ele dá uva pra um e pepino pro outro. E o outro vê. E o outro, não, tem que Tipo, ver. eu ganhei o pepino, Eu você ganhei deu o uva pepino, pra você ganhou aquele a uva. cara. Seu filho é... E aí ele quer, ele se bate. É Ele fica exatamente. pé da vida. E aí você pensa, Injustiça. Mas o legal é o É. contrário também. Há uma doação Também, em determinado momento. Eu não lembro agora o que é. Tipo, um ganha 2 uvas, o outro nenhuma. Aí tem o caso de que ele dá uma uva pro outro. É. Eu só Porque- venho tacando pepino na cara Não, do cara. porque, exato. Me dá tem- minha uva! Ele taca na cara do pesquisador. Eu quero Não, minha uva! ou seja, ele abre mão de comer o pepino. Mas aí poderia ser egoísmo. Você pode falar que é só um egoísmo, tipo, eu tô sendo injustiçado. Mas aparentemente há a Eles sensação de doam injustiça também. do outro. E aí é muito louco você imaginar que talvez pega um essa livro, questão de pega moral, um livro. como a gente vê em outros Traz aí, animais, então. ela tem uma base biológica que, lógico, gera uma complexidade social, gera tudo que a gente tem no nosso ambiente. A gente tem um livro muito bom. Olha aqui, irmãos, Que tem uma, a palavra, que tem uma discussão. a palavra... É um livro muito bom. Isso aqui não tem nenhum tipo de intenção. Não, Nada, não. mas é um livro muito bom em que há essa discussão feita por Reinaldo José Lopes e Pirula, não sei quem são, mas são pessoas muito gabaritadas e que fazem essa discussão, pelo menos parcialmente, não com a mesma profundidade que Emílio Garcia nos apresentou, mas faz essa discussão aqui em um dos capítulos finais. É um livro muito interessante, Darwin sem frescura. Novamente, não estou ganhando nada por fazer esse Procure merchan. nas maiores livrarias. Encontrado na Amazon? Opa, Opa. na Amazon, na Mata Atlântica, no Cerrado, qualquer Tudo que lugar é que você lugar. consegue achar. Maravilha. Maravilha. Mas Esse é legal, livro não é? muito bom. É legal, não é? É interessante. É interessante. Mas eu não entendi ainda. A moral, ela é Então, biológica ou é uma construção? Provavelmente é os dois. Provavelmente os dois. Só que o que a gente tem que... O que ele discute, e aí entra um pouco Tipo, na existe uma filosofia, porcentagem de um e existe uma o que porcentagem ele do outro. discute é uma coisa que nós, biólogos... É que assim, eu vou te contar uma história bem rápida pra gente terminar esse programa. Tá, Com o advento da genética, sabe a genética? sei. A biologia começou a falar assim, ó, resolvemos todos os problemas da humanidade. Porque agora eu tô lendo o livro, eu tô lendo o manual, agora eu vou entender tudo, e a hora que eu entender tudo, tudo resolvido. A gente resolveu todos os problemas. Eu vou saber o que Bem é feito. inato e o que não E o é. que não feito. é, e o que vai funcionar e o que não vai funcionar. E aí, 30 anos depois, o que a gente descobre é nada é inato e nada é ambiental. Tudo é as duas coisas. Tudo é relativo. Não, tudo tem influência dos dois. Entendi. Então, por É exemplo, complexa a coisa, né? Não é A e B. por isso que em biologia Sim, a maioria não. das coisas depende. Então você vai falar assim, Entendi. se eu fumar a vida inteira, eu vou ter câncer. E aí você vai me dizer assim, isso é uma mentira, porque o meu avô fumou 70 anos, ele tem 95 anos, ele não tem câncer. Ou seja, a probabilidade de ter câncer é maior. Não Isso. quer dizer que você... Porque tem uma base biológica. Sim. Talvez se ele tiver determinados genes que protejam o organismo dele, ele não vai ter câncer. Mas a maioria das pessoas que fuma tanto tempo vai desenvolver problemas por causa do Então cigarro. a coisa é mais complexa do que a gente Então, acha. quando você Porque fala daí a gente tem muitas variáveis agindo em diferentes Saiu hoje. características, e aí tudo fica muito complexo. É um sistema complexo, passando por um monte de variações, e aí a resposta é sempre o depende. Por isso que em biologia é muito difícil a gente ser muito determinista com algo e falar isso é assim e ponto. É assim do jeito que a gente viu nessa situação, lá, 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 lá. Mas ainda ali, nessa amostra, a gente sempre acha variação. Saiu hoje ou essa semana um artigo, um amigo meu me mandou sobre a questão de atração por pessoas do mesmo sexo. Uhum. Dizendo o estudo sobre a ação do estrogênio, da testosterona, nesse tipo de coisa, e no desenvolvimento intrauterino. Uhum. Que era o que a maior parte das Todo pesquisas mundo- já diziam. Aham. Que esse tipo de coisa é ambiental, é considerado ambiental, porque é intro do útero, né? Então não é genético. Porém, tem ali um componente genético, Sim. que também já tinha sido demonstrado nos experimentos com gêmeos e tudo mais. Então, quer dizer, você tem um fator genético que ele pode ser ou não expressado mediante a forma como como foi a gravidez, Sim. né? E aí, obviamente, depois você vai ter o que isso significa quando a pessoa foi inserida na sociedade. Mas uma demonstração muito clara disso daí, de que é tudo, né? Sim. É tudo. Se a pessoa vai ser homossexual ou não, tem uma carga genética, tem um peso ambiental
intrauterino, de qualquer jeito, não é escolha da pessoa, e depois uma questão social que vai ser como ela vai expressar isso na sociedade. Perfeito. Agora, então tem as duas. Uhum. Agora, a gente não vai responder o que eu vou perguntar. Eu vou falar e a gente vai dar tchau. Tá? Oh, meu Deus. Porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui. A partir do momento que a gente entende que existe uma base moral para moralidade, uma base biológica para moralidade, certo? Certo? Então o seu cérebro, ele tem partes diferentes para interpretar diferentes coisas do ambiente, que é super comum. A gente espera isso e isso inclui dilemas morais, Uhum. certo? Certo? E que essa moralidade tem um filtro ambiental, que é a moralidade que a gente construiu como sociedade, que está influenciando. Beleza? Uhum. Então você tem lá a base que vai tomar as decisões se você deve ou não matar uma pessoa no caso do experimento. Tá. E aí você tem a sua moral dizendo, pô, empurrar o cara é diferente de puxar a alavanca. Muito provavelmente porque a gente tem uma questão ambiental influenciando nisso. Faz sentido isso até agora? Uhum. Sim. Se o ambiente é mutável, ou seja, se a moralidade de fora, a moralidade que eu aprendo, muda com o passar do tempo, eu preciso ter algo escrito em pedra para determinar como a sociedade vai ser? Entendeu a minha pergunta? Se você precisa de regras, Eu preciso de Escritas. religião para ter moral? aí já é um outro assunto. Mas ele é muito importante para a discussão que a gente está tendo agora. O que era amoral no passado mudou e agora é moral, certo? Uhum. Várias coisas. Várias coisas mudaram. Por exemplo, O que era moral no passado, hoje é imoral. hoje é imoral e vice-versa. É. Isso é uma questão do ambiente influenciando o seu cérebro. Uhum. Então eu realmente preciso de regras escritas em pedra para ter moralidade na sociedade? Pense nisso. E fica aí a questão. E É vira só uma isso. coisa, a questão é religiosa, né? Você falou. Ou, sim, A Constituição não é um tipo de regra escrita em pedra? mas daí tem uma coisa Mas importante ela da é mutável. Constituição, que ela é Mutável. mutável. Ah, mas aí tem algumas religiões que têm alguma flexibilidade. Não, mas aí é. Mas é outra coisa. É. Não, mas aí dependendo se o cara estiver vivo, revela de novo. Ah, não, olha, foi revelado. Eu posso dar uns exemplos, mas eu não vou passar aqui, não. Quando convém, Quando convém, muda. Quando convém, muda. Quando convém, você faz cherry picking. Quando convém, você escolhe os pedaços que interessam. Opa! Quando a moral muda e você não aceita mais jogar pedra no seu filho porque ele é estranho, você pega e muda a regra. Muda a regra. E é isso que é gostoso Especialmente desse quando vai perder episódio, dinheiro. né? Ah, A gente acaba do mesmo jeito que a gente acaba quando termina um experimento. Você deu um passinho, mas a sua mente ainda está fervilhando de ideias e perguntas abertas. isso. Novas perguntas. por isso que ciência é da hora, né? Muito putz, que da hora. Excelente. Gente, Camilinha, manda um beijo, agora você que voltou hoje. Beijo, gente. Carlos Obrigada, Ruas, manda um querida. beijo, você que voltou hoje. Gente, um beijo pra vocês. Tá com muita saudade de estar aqui. Pirula, vem do seu livro, você que tá aqui sempre. Gente, valeu demais por terem assistido. Que Espero charme. que o cérebro de vocês tenham derretido. A ideia da nossa nunca é ser determinista. A gente sempre tá tentando fazer vocês entenderem o mundo, porque a gente tá tentando entender o mundo, fazer vocês Ou pensarem um seja, pouquinho nas estamos aqui coisas. para confundir cada vez mais vocês. Exato, exatamente. Eu não vim para explicar, vim para confundir. Exato. É. Lembrando sempre que esse episódio é uma produção da TocaCast, que tá dentro do universo da Toca Livros. Procurem o aplicativo da Toca Livros, procurem eles no YouTube, porque o projeto deles de livros é legal demais, tá bom? Beijão pra todo mundo, beijo pra vocês, seus lindos, e até mais.